Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente vai falar sobre medicina ayurvédica com um especialista no assunto. Paulo Alvarenga é o convidado do programa Sons do Coração de hoje. Bem-vindo, Paulo! Gratidão, querida. Já dá para ouvir o som do meu coração, dá alegria de estar aqui. A alegria nossa de te receber para falar sobre saúde, sobre bem-estar físico, mental, espiritual, né, Paulo? Tá todo mundo necessitando muito disso nesse momento que a humanidade atravessa, nós humanos atravessamos, né? Sim, nós passamos por uma crise, nós, planeta Terra, passamos por uma crise de medo. E o medo é frio. O medo congela, o medo impede que você exerça inclusive o amor. E o Ayurveda é uma medicina que me apaixonou há 2 décadas atrás, justamente por olhar a ação das emoções. Então, para o Ayurveda, a primeira causa das doenças, que vem primeiro na alma, são as emoções. Quando as pessoas me encontram, elas me pedem receitinhas de chá e se eu estou comendo certo. Eu sempre dou essas dicas, acho importante, mas a causa que mais nos adoece é emocional. Então, o medo nos esfria. O nosso sistema nervoso e endócrino é uma gordura. Gordura na geladeira não flui. Fica duro. Fica duro. Então, a imunidade tem relação com o sistema endócrino. Então, a vacina deveria ser a felicidade e o amor, né? Então, mas isso é uma linguagem sutil. E o Ayurveda também tem uma linguagem técnica, uma linguagem bioquímica. Então, a gente utiliza coisas que são quentes, já que o medo é frio, como o gengibre, a pimenta, né, o chá de sabugueiro. Eu tratei 90, eu gosto muito de números, sabe? Eu só não lembro datas. Às vezes porque eu casei 3 vezes, eu tenho que perguntar para minha ex-mulher quando é que a gente casou mesmo, quando é que a gente se separou. É só a minha astróloga que sabe isso direitinho. Mas números, eu tratei 92 pessoas na primeira cepa da Covid. A gente teve resultados maravilhosos. E eu tratava as famílias inteiras e era um tratamento onde entravam fitoterápicos, alimentação. Teve uma família que ganhou uma torta de gordura hidrogenada com açúcar porque iriam ficar em casa. E isso poderia ter levado, principalmente a mais jovem, para o hospital, na época que a UTI estava lotada. E existe uma relação, sim. E também as pessoas com muito medo, e o medo piorando e agravando tudo aquilo. Nosso sistema imunológico, ele dá uma baixada quando a gente está com muito medo, quando a gente está muito triste, deprimido até, né, Paulo? Total, tanto que o nosso timo, ele muda de tamanho. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos com raiva. E ele é o órgão que mostra como nós estamos nos sentindo. Então, felicidade sempre é remédio. Para tudo, né? E rir também é o melhor remédio, né? Isso que os antigos diziam. Paulo, vamos só dar um passo atrás, porque eu tô cheia de perguntas para te fazer, tô muito curiosa aí. O Ayurveda, a medicina ayurvédica, ela tem origem na Índia, é isso? Isso, ela é a medicina tradicional da Índia. Existem registros em torno de 5 a 6 mil anos, estima-se que tenha 10 mil anos, e por incrível que pareça, é atual. E ela não veio de sábios, veio de sábios, claro, mas não de pesquisadores ou de qualquer escola. Ela foi intuída por meditadores, pelos rishis, que eram os grandes homens daquela época, que a humanidade tinha uma população de grande sabedoria. Tanto que uma das regiões na Índia, que hoje é Pune, que é aquela, né, bagunça lá, que tem 1 trilhão de carro e 1 bilhão de pessoas se atravessando sempre junto, lá tinha a cidade de Mohenjo-Daro, que recentemente se descobriu
fósseis onde mostrava, ela teria em torno de 8.000 anos e mais organizada que Roma. Inclusive vestígios de energia nuclear. Então a humanidade já teve grandes conhecimentos. E é desse tempo a origem do Ayurveda. Existem 4 livros que hoje são livros e que antes eram poemas contados de mestre para discípulo. E um deles, um pedacinho deles, esses 4 que chamam 4 Vedas, eles falam como funciona a humanidade. E tem um pedaço, veja, o Ayurveda, você precisa de vidas estudando, porque é um manual de como que nós funcionamos integralmente, não só o nosso corpo físico, mas as nossas emoções, qual a ligação da nossa mente com a nossa alma, com a nossa emoção, com o nosso espírito de poder. E uma parte desse livro, que depois com a escrita, né, você imagina, são 77.000 versos. Como que alguém sabia 77.000 versos? Se não fosse pessoas muito especiais. Então a gente diz que Deus, né, que na mitologia ou na tradição védica chama Purusha, que é diferente desse nosso Deus, sabe? Ele tem uma abrangência maior, não só de julgamento, é realmente a fonte de toda a criação e que nunca foi criada e sempre foi, que é aquele que é. Dali veio essa energia de sabedoria, de poder, de amor, de movimento para a matéria morta, estagnada. E daí surgiu tudo. Essas leis que nós desconhecemos, e nós infringimos as leis, por isso a gente fica muito gordo, a gente fica muito magro, a gente adoece, porque nós infringimos leis. E quando a gente infringe uma lei de trânsito, pode ser que o policial veja e nos multe, pode ser que não. Mas as leis da natureza, nós somos multados e a conta vem. E esses sábios, eles intuíram isso. Depois foi transformado em livro. A Índia foi invadida muitas vezes, né? A própria cultura hindu foi proibida. O budismo levou o Ayurveda. O médico do Buda era um médico ayurvédico. E aí se espalhou pelo mundo. E hoje, no mundo, é a medicina que mais cresce. Paulo, e como é que você conheceu o Ayurveda? Como é que eu cheguei nisso? Foi um ponto de virada na sua vida? Você sempre trabalhou com esse tipo de terapia? Não, eu gosto dessa pergunta, Vivi. Porque num período da minha vida, a minha primeira eu vim para Caxias do Sul, eu saí lá da fronteira em 83, né? E eu vim fazer a faculdade de Engenharia Química. E eu fiz por 2 anos e aí eu me apaixonei pelas humanas, filosofia, psicologia, sociologia, e a minha primeira graduação é filosofia. Só que depois eu continuei curioso e eu virei empresário. E eu virei um empresário que amava muito os seus clientes, dava conselho, tinha cliente porque eu tinha uma distribuidora de cosméticos. E eles ficavam me esperando para pedir conselho. Meu filho está usando droga, o que eu faço? Às vezes eu ficava 1 hora ali dando conselho. E não vendia depois nada. Eu saía, eu ia embora e voltava. Compra alguma coisa, eu tenho que sustentar meus filhos. Mas eu não me dava conta, até que depois que a empresa quebrou, aí ela quebrou de novo, eu fui fazer terapia. Eu sempre aconselho. Conhece-te a ti mesmo. E o Ayurveda é um instrumento de muito conhecimento. E aí eu descobri na terapia que eu tinha um talento para cura. Aí eu comecei a procurar alguma coisa. Eu procurei a medicina chinesa e tudo que eu me inscrevia, o curso cancelava. Eu me inscrevi no Reiki, a professora ficou doente. Eu me inscrevi no Sério? MTC, o professor decidiu nunca mais vir para Caxias. Eu acho que ele brigou com a polenta, sei lá com quem. Eu me inscrevi na iridologia, tinha 10 alunos, com mais 2 fechava, 5 desistiram. Não fechou a turma Aí também. não deu. Aí eu pensei, não é para mim, não vou
Sinais. fazer essas coisas. E aí eu estava em casa me consolando que eu não ia ser terapeuta, e a minha filha mais nova, na época com 13 anos, Sofia, chegou com um panfleto do Ayurveda. Por isso que eu digo, não fui eu que encontrei o Ayurveda me achou pelas mãos da minha filhota. Ó pai, que tu tá procurando. Quando eu vi, que eu li aquilo, tremeu, sabe, meu coração disparou. E eu me sentia integrado com aquilo sem entender por quê. Mas eu estava bem falido. Pensei, eu não vou poder pagar esse curso. Mas liguei para o rapaz lá. E aí perguntei para minha filha, filha, quem disse que o pai está procurando isso aqui? Pai, eu sei tudo. Ela falou isso pra Ela gente. falou. E a Sofia foi a minha primeira paciente, porque 2 anos depois, quando eu estava me formando, e eu fiz o curso, e eu não sei se foi Deus, se foi Nossa Senhora de Caravaggio, se foi Arcanjo Miguel, se foi Buda, se foi Krishna, se Foi tudo Ganesha. junto. Vocês fizeram uma vaquinha, mas é muito louco isso. Era sexta-feira, meu curso começaria no sábado, que era tipo pós-graduação, era um fim de semana por mês. E eu ainda não tinha como pagar o curso. E o rapaz, ele gostou tanto do meu discurso, porque eu era o mais entusiasmado dos alunos, que ele disse, me dá um cheque para 30 dias, pode ser um cheque com grandes possibilidades de ser um cheque sem fundo, dizer, pode, tá. E aí eu fui no Itaú, onde eu tinha uma conta extremamente negativa, né? E eu olhava para o caixa eletrônico, pensei, eu não vou estragar meu fim de semana, que eu esperei tanto olhar minha conta que cada vez fica mais negativa. E aí, como eu sou de Uruguaiana e os caras de Uruguaiana são muito corajosos, né? Dizem eles lá. Eu vou encarar esse negócio. Quando eu tirei meu extrato, disse, não, tá errado, né? Tinha que estar mais negativo, estava muito positivo. Aí estava passando meu gerente, eu chamei ele e disse, ô César, exclui esse negócio aqui da minha conta, porque daqui a pouco eu ainda vou ter que pagar uma apropriação indébita. Como minha conta está negativa, isso aqui vai levar. Ele disse, espera aí, entrou lá no computador, ele disse, esse valor veio de Curitiba. Aí eu lembrei que no início da semana, uma pessoa me achou pela lista telefônica, né? Os jovens nem sabem o que é isso. As páginas amarelas lá, ele achou meu nome, me ligou, pediu o número da minha conta que ele queria me pagar. Como todo mundo que me devia não pagava, eu dei o número da conta e deletei. E aí depois eu vi aquele valor, eu imaginei, será que é dele? E pedi emprestado o telefone, porque o meu telefone estava sem cartão. Pro gerente, posso ligar? Porque eu não queria ficar com aquele peso de alguém ter depositado em equívoco na minha conta. Liguei para ele, ele disse, sim, eu que paguei. Eu disse, mas eu nem te passei o valor. Ele disse, mas eu sei. Ele disse, me explica quem é tu. Porque eu fiz uma fogueira com todos os cheques sem fundo, com os boletos protestados que não me pagavam. Eu pensei, não quero mais essa energia, né? Vou queimar tudo. Sim, não quero mais. Diz ele, Paulo, tu foi um dos caras que mais me ajudou. Se tu não lembra de mim, ele falou o apelido dele. E ele tinha uma loja em Bento. E quando ele estava indo mal, eu dei mercadoria consignada para ajudar ele. E ele disse, nem aquilo eu consegui te pagar. E eu jurei que quando eu desse a volta, eu te pagava. Parece assim... É filme, né, Paulo? Sim, e eu quero dizer, parece uma história criada. Mas aquele valor pagava todo o meu curso. Aí eu disse, bom, mais que isso, só se o barbudo descer lá do céu, aqui na minha frente, você está esperando o quê? Que eu te pegue no colo. E foi muito lindo, Vivi, eu me encantei na primeira aula, aquilo era para mim, sabe? E nós começamos em 48 alunos, foi uma turma muito grande, 2004, então veja bem. Aqui em Caxias? Aqui em Caxias, foi o primeiro curso que veio para Caxias. Ligado a uma universidade lá da Índia, mas era um curso livre. E foi a mudança total da minha vida. Uns meses antes de eu me formar,
a Sofia de novo, né, minha filha mais nova, pai, eu não vou fazer a festa de 15 anos porque eu tô muito gordinha. Tu tem que me tratar, filho, pai não sabe, pai, te vira. Aí fiz o tratamento dela, ela emagreceu 16 quilos e eu tenho paciente até hoje por conta disso. Meu primeiro paciente oficial, aquele que pagou a consulta, era o pai de uma coleguinha dela. Que viu o resultado. Que viu o resultado, falou lá no grupo da igreja lá de jovens. E aí começou a aparecer gente na minha casa para mim fazer tratamentos. E isso acabou gerando um estágio em separado. E quando eu comecei, já tinha clientela. Por isso que eu entendo que era algo muito expressivo espiritualmente para mim, porque eu passei tanto trabalho tentando convencer gerente a financiar meus negócios e dava tudo errado. E quando eu entrei nesse caminho, tudo veio assim. Fluiu. E até hoje, né? Conhecer você foi a partir disso. Lá no Rede de Olhares Saudoso, lembra? Na UPS? Sim, com certeza. Lá foi alguém que tinha feito um tratamento, que indicou. E as pessoas mais lindas e também muitos aprendizados veio por conta disso. E hoje nós estamos comemorando, hoje não, este ano nós estamos chegando em 16 anos com a clínica, aonde ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, todo mundo achava estranho, ainda acha. Mas os resultados foram trazendo uma pessoa que trouxe a outra, que trouxe a outra e que trouxe legal. a outra. Paulo, todo mundo sente raiva de vez em quando, tristeza, medo, amor, né? Também alegria. Sim. Tudo isso faz parte da nossa condição humana. Como é que a gente pode lidar com esses nossos sentimentos? Você acha que o problema e a doença está no reprimir? O que a Ayurveda enxerga disso? Nós somos seres, porque o Ayurveda tem um lado que a gente chama que é uma medicina que considera a espiritualidade, porque entende que nós somos provenientes de uma energia sutil e que existe a reencarnação, né? Isso na cultura hindu e nos textos que a gente chama de textos sagrados, porque são originais e sobreviveram ao tempo. Então se diz que a nossa alma traz e que essas vicissitudes que nós chamamos de sentimentos negativos, como nós somos matéria, nós somos finitos, nós nos estragamos, né? Nós nos machucamos, se cair a parede aqui, pode ser que acabe a nossa história agora, ou a gente fique totalmente sem autonomia por um acidente. Então a nossa matéria, por ela ser finita, por ela ser densa e frágil, nós temos os medos e as outras emoções são derivadas dessa aí. Mas como nós temos a sabedoria e um espírito infinito, então a nossa alma, ela passa por evolução. E não é a repressão de uma raiva. Eu particularmente, eu gosto dessa emoção mais que a do medo. Porque a raiva, ela te mobiliza, ela é o elemento fogo. E o elemento fogo é o que faz o metabolismo para digerir o nosso alimento, para digerir as nossas próprias emoções e o nosso discernimento para que a gente possa ter entendimento da nossa situação. Então, quando nós somos acionados por algo que nos causa raiva, o nosso elemento fogo se exalta, por isso que a gente fica vermelho. E aí nós temos uma mudança bioquímica no nosso corpo e ao mesmo tempo uma reação que geralmente se repete. Você pode gritar, xingar ou reprimir, aquela energia está atuando, mas é a observação, é o conhecer como que eu reajo que eu consigo dar um passo antes de cair no precipício. E isso é autoconhecimento. E como que a gente chega? Tem um sentimento que eu te digo que é o que eu trato mais nessa minha trajetória, que já passamos de 10 mil pacientes atendidos. E a gente não fez propaganda no Fantástico, o Dr. Drauzio Varela não falou comigo ainda.
Então, é a culpa. Porque a nossa cultura, a cultura que eu digo, a cultura judaica cristã, é a cultura da culpa. Nossa! E na culpa tem fogo, né? Porque a culpa também traz raiva. Traz raiva. A culpa traz medo. Então fica aquele triângulo, medo, raiva, culpa, e isso nos engessa a tal ponto que você quer ser castigado, e inconscientemente isso gera doença. Então as situações que são tóxicas, nós sempre olhamos como vindo de fora. Mas se eu olhar a minha reação diante de, eu começo a ter um domínio de mim mesmo. E aí existem recursos, como a meditação, porque a meditação, ela faz você conhecer a sua própria mente. Até depois a gente pode dar uma dica de uma meditação aqui, né, para os nossos queridos aqui do seu canal. Claro. E também de alguns recursos que a natureza oferece que esfriam a nossa raiva. Por exemplo, jasmim. O corpo está quente, o corpo está inflamado, a gente precisa de algo que esfrie. Então tem remédios como a camomila, né, que todo mundo toma. Toma um chazinho. Como a Marcela. Esfria a cabeça. Isso, exatamente. Fazer exercícios de pranayama, que são os exercícios respiratórios do yoga, esfria. Mas é claro que, né, alguém me ofendeu ali, me xingou no trânsito, eu digo, só um minuto, por gentileza, que eu vou me concentrar aqui. Não dá esse tempo, né? Mas, quando nós percebemos o nosso ponto de explosão e como que o nosso corpo começa a nos avisar quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos frustrados, isso faz uma diferença muito grande no efeito que isso vai causar no corpo físico. Porque toda emoção, boa e ruim, muda a química do nosso corpo. Paulo, você trabalha muito com a questão da alimentação também, né? Aquilo Sim. que a gente coloca para dentro de nós. Quais são os grandes vilões aí? Açúcar, farinha branca, a carne? O que o Ayurveda fala sobre isso? O Ayurveda fala que o grande vilão é não digerir o alimento. Tanto que eu fico com dó, porque se diz que tudo tem energia, então coitada da energia do glúten e da lactose, porque ela e o capeta estão mais ou menos no mesmo nível de desprezo. Né? Quando na realidade, e aí é que entra a teoria dos biotipos. Então, aquilo que eu não consigo digerir, eu transformo numa substância que o meu corpo vai acumular e que vai gerar as doenças, num prazo que pode ser curto ou longo. Então, uma pessoa, por exemplo, tem aquelas pessoas que a gente chama de pita, né? Que elas comem muito e logo em seguida tem fome. E tem quem diga por que não engorda. Tem ainda gente por cima. Que tem raiva dessas criaturas. Poxa, mas por que faz isso comigo? Come o dobro, esse aqui come pouco, esse aqui engorda só de ver aquele comer. Isso é metabolismo. Então, mas para essas pessoas, por exemplo, a gente sabe a maravilha que é o gengibre, é um presente de Deus para a humanidade. Mas para essas pessoas em excesso, vai acidificar, vai deixar ele mais irritado do que ele já é e pode gerar uma gastrite. Então, para essa pessoa, a pimenta é veneno. Agora tem aquele que sonha que foi na pizzaria e acorda 2 quilos mais gordo, né? Que são os cafas, que são mais emotivos, que tem uma digestão mais lenta, que tem um apetite mais emocional. Aquela pessoa que está triste, ela come. Está feliz, ela come. Essa sou eu. Esse cara sou eu. E tem uma relação, porque essa comida me lembra a comida da avó, essa comida me lembra, né, que a minha mãe fazia. Isso é universal.
Não existe feijão e arroz melhor no mundo que o da nossa mãe, né? E é aquele mesmo que a gente reclamava, mãe, só isso hoje, né? Essas pessoas, elas têm um metabolismo lento. Então tudo que é semelhante, como a banana, por mais propriedades que tenha, como as farinhas, o queijo, para essas pessoas vai acumular, vai gerar muco, vai gerar obesidade. Assim também com o leite. O leite virou um vilão. Mas a Índia, olha a população da Índia, lá a vaca dorme dentro de casa, é sagrada. E eles usam leite e laticínio e não sabem o que é intolerância à lactose. Nós temos um produto que foi alterado por questões comerciais, questão de produção, e que inflama muito o nosso organismo. Então, um dos grandes segredos da alimentação, já dando, né, dicas, você come aquele alimento e observa. Se você comeu aquilo e tem que quase ir dormir, você não digeriu. Se comeu e imediatamente já sentiu que está queimando, não é para você. Se você comeu e sentiu gases logo depois, muitos estufamento, esse alimento não digere. O nosso trabalho na clínica é adequar, primeiro arrumar o sistema digestório, que se estraga muito pelas emoções. Quando a gente recebe uma notícia de que algo muito ruim aconteceu, não te parece que é como se batesse no estômago, né? Então, essa nossa região aqui é sensível. Se nós estamos ansiosos, a composição bioquímica do nosso sistema digestório é célula músculo-esquelética. Nós ficamos tensos no pescoço, ficamos todo contraído, o nosso sistema também. E se ele não se movimenta para o alimento descer, esse alimento fermenta. Então, a questão emocional, e aí uma dica importante, se você não está bem, não coma. Porque o segredo não é comer alimento saudável. Isso é obrigação, comer alimento saudável, orgânico. Mas é digerir. E às vezes, você está ali sentado, olhando para o celular, aproveitando para acertar as contas com a família, o filho adolescente está ali, aproveita que ele sentou, ele é comilão, agora ele vai ouvir o que ele precisa. Gente, ele não vai digerir, você não vai digerir. E aquela quinoa, aqueles tomates orgânicos, aquela coisa maravilhosa, não vai adiantar nada. Vai fermentar tudo lá dentro. Então, isso também faz parte das rotinas de orientação para os nossos pacientes. E sim, se você tem fome, o teu corpo está pronto. Mas se você não tem fome, não tem enzima para digerir. Paulo, e quando a gente tem uma dor? Certo. Uma dor física, um desconforto, é bom dar uma olhada nisso também? Sempre. O corpo... Uma dor de cabeça, hoje eu estou com uma dor de cabeça, isso não passa. Sim, o nosso corpo, ele sempre vai nos informar. Ele tem, a parte do diagnóstico é fantástica. Por exemplo, se você olhar a língua de uma pessoa, você descreve o que tem naquela coluna. Depois, se você olha o raio-x, é igual. É igual. E, por exemplo, dor de cabeça. Tem 92 tipos de dor de cabeça. E tem tratamentos diferentes. Mas a dor sempre é um sinal de que algo se bloqueou em alguma região. E eu já dando alguma dica, principalmente, né, para as meninas, as dores das cólicas menstruais, né, que são recorrentes, tem gente que sofre. Eu penso, que triste, né? Porque sabe que o mês que vem vai sofrer de novo. É 2 semanas bem, uma esperando mal e outra sofrendo. É uma vida triste essa. Água morna. Água morna. Para tomar. Passam essas contraturas, esses espasmos, essas cólicas. Às vezes a pessoa não acredita, mas só água morna. Eu tomo um remédio que custa lá R$150, não adianta, a água morna vai passar. Toma e passa. Por uma questão de que está todo tenso, está inflamado, está rígido, está ressecado.
e você põe algo ali que o corpo reconhece como um hidratante, e ali tem gases nessa região de intestino, de útero, tem gases ali. Porque o intestino está aqui, né? A fermentação está aqui, mas aqui no lado está o sistema reprodutor. E entre eles tem sistema linfático. E essas paredes são permeáveis. A toxina que dá a cólica sai de dentro do intestino. Quando você toma água, ela vai para o intestino e ela faz uma reação que para a causa da dor e não que anestesia no cérebro para não sentir a dor. Pois é, Paulo, nós brasileiros aí, eu acho que você deve ter números melhores do que eu, mas a gente vê isso, né, que a cada esquina tá abrindo uma farmácia. Sim. O que significa essa automedicação em excesso aí de nós, enquanto população, né, Paulo? Sim. Isso é uma coisa, não é uma doença de poucos, é uma doença de todos nós. Sim, e quanto mais remédios se desenvolvem, se criam, se tem, sim, por pesquisas, que mais doenças tem. Isso vem muito da nossa falta de olhar do propósito da nossa vida. Coisas básicas. Eu trabalho para comer, mas eu não tenho tempo de comer. Ai, essa contabilidade não está fechando, né? Eu tenho pacientes bancários que têm 15 minutos de horário de almoço. Esse pessoal vai chegar com doenças nas articulações muito rápido. Então, em função do consumo, da escassez ou até da sensação de segurança, por falta de consciência, nós queremos respostas rápidas. E essas respostas rápidas, o medicamento dá. E aí nós não resolvemos o problema. Não sou contra medicamentos, eu acho que é importante, é necessário, e o médico deve ser quem prescreve, mas que se deve parar e procurar uma ajuda quando isso é recorrente, sim. Paulo, você trouxe uma dica de livro pra gente? Vamos mostrar pro pessoal? Esse livro é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele. A autora é a Laura Pires e o nome do livro é O Sabor da Harmonia. Veja bem, isso é muito ayurvédico, né? Porque a harmonia, o nosso alimento, a gente sempre busca prazer. Mas a nossa grande sacada como humanidade vai ser quando o alimento tiver sabor e gerar saúde. Porque nem sempre é assim, a gente sabe. Essa jovem, ela teve esclerose múltipla. E quando foi dito a ela que não tinha caminhos, que ela ia ter essa doença, que era pro resto da vida, que ela poderia ter um surto e perder a visão, perder o movimento, ela foi para a Índia. E no Ayurveda ela encontrou a cura. E ela se tornou uma terapeuta ayurvédica. Inclusive, ela ficou muito famosa numa reportagem que saiu na revista Dona, do jornal Zero Hora. E ela hoje ajuda pessoas não só com esclerose, e tá super bem. Tá maravilhosamente bem, tá linda. E vai frequentemente para a Índia e ajuda. E o livro dela é gostoso de ler. O livro dela é fácil de ler e tem receitas deliciosas. Ai, que legal, Sabor da Harmonia. Sabor da Harmonia, Laura Pires. Laura Pires. E você também é a prova viva que a Ayurveda funciona. Fazia anos que eu não via o Paulo, a pele dele está cada vez mais resplandecente. Paulo, você ia dar uma dica de meditação para nós, a gente também quer tudo de você. Ótimo. Essa meditação chama meditação do observador, que é a meditação que mais faz com que nós possamos nos conhecer. E essa meditação, ao contrário daquela tortura que muitos de nós já passamos, fica sem pensar nada. E a gente começa a chorar, porque não consegue. E aí começa a doer os pés, as pernas, porque ainda põe a gente na postura de lótus. Essa meditação você senta, você escolhe. Que disciplina vive? Disciplina é o amor que você já tem por você. Tudo que a gente se propõe e faz essa escolha, eu vou fazer tal formação, eu vou acordar às 5, eu vou mudar a minha alimentação.
Isso são escolhas, mas é a disciplina que vai fazer com que isso se torne realidade, um hábito bom. Então você escolhe um horário, começa com 10 minutos, senta confortavelmente, descruza as pernas, fecha os olhos e a posição que você está, você fica e você combina com a sua mente. Mente, querida, minha mente preferida, você pode pensar no que quiser, a mente adora isso. Mas você não se move desse lugar. Vamos deixar o cérebro entender que a gente pode parar. Porque nós estamos numa era que ninguém para um segundo, nem as crianças. E aí, o teu compromisso é observar o que a mente pensa. É assim, 30 segundos você já percorreu todo o extrato bancário, já determinou todos os compromissos, já decidiu lista o cardápio. De compras. Sim. Opa, isso são preocupações domésticas. É como se aquilo sumisse. E aí vem outro pensamento, vem uma outra sensação, começa a coçar o nariz, não coça. Lembra, você não se move dessa posição. Depois de umas 3 horas, passou os 10 minutos, porque a sensação é que não passa. No segundo dia, no terceiro dia, é meio torturante assim. Na segunda semana, você já tem mais hiatos de mente vazia, porque quando você deixa a mente livre, ela para. Quando você quer que ela pare, ela corre. E quando você observa, eu gosto muito dessa metáfora, é como se o pensamento fosse quando você faz as bolhas de sabão, as bolinhas de sabão, ela está ali, você observa, toca nela, pof, ela some. Da terceira semana em diante, você quer aumentar para 20 minutos. Porque aí o cérebro aceitou que você fica quieto. E aí você vê que cada vez vem menos pensamentos e você vai levar isso automaticamente para o seu dia a dia. Quando você começa a se agitar, opa, o que é isso? O que está me visitando? Que é o que nós começamos a entrevista, né? Você dá um passo atrás, observa no corpo, autoconhecimento. Então isso faz você economizar muito remédio, muita ansiedade. Ah, que lindo, Paulo. O silêncio, né? O poder do silêncio dentro da gente, quando a gente se silencia, aqui dentro é algo... Você encontra Deus. Fantástico, encontra Deus. Sim. Que bom. Qual é o som que habita o teu coração agora, Paulo? É o som da harmonia, porque eu me sinto muito bem com você, não é por estar aqui, mas eu gosto muito de você, Vi. E também é a minha paixão falar sobre a Ayurveda, porque isso ajuda a mudar a vida das pessoas para uma coisa melhor. A gente está até criando um espaço no meio da natureza para fazer vivências e você já está convidada. Opa, adoro isso. E o nome do nosso projeto é uma frase, e é uma frase que eu vou dizer para os seus, como é que chama? Público, para o nosso público. O nosso público. Nosso Obrigado público por dividir o público comigo. Então chama Amo Tu. Amo Tu. As pessoas perguntam, é uma palavra africana? Não, é porque eu te amo. Só que é uma versão gaúcha. Amo Tu. Adorei! A genialidade mora na simplicidade, Paulo. Isso. O Amo Tu. E aí ele diz tudo. Muito lindo. Ele diz tudo. Então a gente quer que as pessoas façam vivências. Porque a teoria é maravilhosa, depois o mundo rouba a gente, né? A gente começa a correr e tal, porque já está... Mas se você passa um fim de semana num lugar, fazendo práticas, com uma alimentação que deixa teu corpo bem, isso te convida a replicar isso no seu dia a dia. Porque ser feliz é muito bom, a vida é linda, mas contanto que você esteja feliz, senão não tem graça, dá vontade de ir embora. É verdade, que bom, que legal. Tem uma prima minha, Samara, que ela diz que as experiências têm que passar pelo corpo da gente, né, Paulo? Eu acho isso tão legal. É o nosso templo sagrado. O meu coração está muito grato de te receber aqui hoje, de poder passar tanto conhecimento que você tem para o nosso público e que chegue para quem precisa ouvir. A gente agradece por tanta sabedoria e tanto conhecimento, tanta luz que você passou para nós. Sons do Coração de hoje vai ficando por aqui. Beijo no seu coração e muita saúde para você, física, mental, espiritual, tudo. Beijo, tchau, tchau.